Porque existem várias criptomoedas, né? Ele pode comprar Bitcoin ou tem que ser um valor maior? Por que aumenta os juros e por que baixa os juros, né? Mas muitas vezes a gente pega o valor que eu vou investir para abrir uma filial. Cuidado, porque se a tua empresa precisar aqui aonde que vem a tua fonte de renda, vai te complicar lá na frente. Vale a pena alocar uma parte dos meus investimentos em Bitcoin? Vou chegar em determinada idade, vou ter o meu investimento, vou viver de renda passiva. Quem investe em terra não erra. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Você que tem dinheiro na sua empresa, tá sobrando um caixinha, quer saber se é possível fazer uma aplicação financeira, como que eu faço para ter uma rentabilidade interessante? Deixa o dinheiro aplicado na pessoa física ou na pessoa jurídica? Utiliza uma estratégia de bolsa de valores, de capital investido em exterior, ou até mesmo compra de algum outro ativo? A gente está aqui hoje para conversar com o Jânio, que é especialista em investimentos, sócio da SX Capital, consultor financeiro, e vai trocar uma ideia com a gente hoje sobre investimentos no seu negócio. Olá, Jânio, se apresenta aí para o pessoal, para todo mundo te conhecer. Primeiramente agradeço aí o convite pela participação. Como o Aurino já falou, então, meu nome é Jânio, eu sou da SX Capital, então estou mais de 10 anos aí no mercado financeiro, tenho a empresa aí de consultoria empresarial e também de investimento, onde tem vários investidores lá que aplicam tanto em renda variável, renda fixa e também no exterior. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, principalmente a marca Spam, aquele pão gostoso, aquele pão no cafezinho da tarde, no café da manhã especial, marca Spam. Para nós o pão é sagrado. E o pessoal da ID Mídias, uma empresa de gestão de tráfego, que tem um resultado brilhante. E o que eles falam, eles fazem acontecer. Então vender não é sorte, é métrica. Pode lançar a primeira pergunta pra gente aí, Ramon? O que tu tens aí pra... A minha primeira pergunta é para entender Bitcoin, né? É uma dúvida, eu converso com os outros empresários, muitos têm medo dessa moeda. Na tua visão, Jânio, vale a pena eu alocar uma parte dos meus investimentos em Bitcoin? Sim, não? De repente, acho que vale a pena dar uma explicada mais simples sobre a moeda, né? Como ela funciona, para usar como reserva de valor, enfim. Legal essa pergunta, que é uma dúvida que todo mundo tem e todo mundo fala que tá ganhando e sempre é uma volatilidade muito grande. O Bitcoin realmente foi criado, né? Lá em 2008, quando começou também a crise, principalmente dos imóveis norte-americanos. Então, foi um momento que eles queriam tirar o dinheiro para não perder para a inflação e também ser uma moeda que não dependesse de nenhum tipo de governo. Então, ela é uma moeda única, não tem nenhum tipo de regra junto a ela. Então, por isso que algumas pessoas também levam por esse lado, que é uma moeda meio clandestina, não tem um regulador. E aí, o que acontece? Ela foi crescendo ao longo do tempo. E hoje ela virou aí uma moeda internacional, todo mundo tem acesso, todo mundo pode ter, só porque ela é uma moeda digital, tu não consegue tocar, tu não consegue saber quem foi que criou, por exemplo, até hoje a gente não sabe quem foi que criou, aí tem um nome, mas não sabe se foi uma mulher, não sabe se foi um homem, não sabe como ela opera, né? Hoje o maior investidor do mundo, por exemplo, o Warren Buffett, ele não acredita no Bitcoin. Hoje o maior investidor do mundo, ele fala que é uma bobagem. Investidor na bolsa, né? O maior investidor do mundo, eu acho que ele é o quarto homem mais rico do mundo ou quinto. Ele fica nessa variação. Então, ele tá entre os maiores aí, o maior hoje, né? Ele já é um senhor, já tem mais de 90 anos. E ele não acredita nesse fundamento, porque realmente ela não é um fundamento, né? E aí, para o que a gente sempre faz um questionamento lá, Ramon, é assim, ó. E você de casa que está nos assistindo, você tem que fazer o seguinte: vamos supor que você vai para 2050, vamos supor que tem uma cápsula do tempo aqui, você vai entrar aqui dentro e você vai lá para 2050. Aí você tem que se questionar o seguinte: tá, se eu fosse lá para 2050, qual moeda que eu iria levar? Eu iria levar o real, que a gente tem desde 1994, eu iria levar o dólar, eu iria levar o Bitcoin, eu ia levar ouro. Qual dessas moedas que eu iria levar, que eu ia botar dentro da minha bagagem aqui da minha mala, e eu fosse até 2050, qual moeda estaria valendo lá em 2050? Seria o dólar? Seria o ouro? Seria o Bitcoin? Ou seria o real? Aí é algo que o cara tem que se pensar, mas qual moeda que eu levaria? Uma reflexão, Uma reflexão. Aí sabe o que é legal? Hoje o pessoal quer fazer uma grande aposta. Não, lá na frente vai estar o Bitcoin. Isso não está valendo nada. E o real, né, que já se valorizou mais de 80% desde 1994. Desvalorizou? Desvalorizou. Ou vou levar o dólar, que é uma moeda universal desde a Segunda Guerra Mundial, quando foi implementada, que ele virou uma moeda universal. A gente vai conseguir... Será que vai estar valendo até 2050? Ou o ouro, né? O ouro está aí durante muitos anos, que normalmente foi muito utilizado pelos povos judeus,
que foram perseguidos, né, nas guerras principalmente, e sempre levavam ouro ou alguma moeda preciosa para conseguir se estabelecer muito rápido em outro local. E aí todo mundo falou assim, fica em dúvida, né? Será que o real vai existir? Então eu vou levar, será que o Bitcoin vai estar lá? Ou então eu vou levar o ouro. Mas sabe o que é o mais legal? E aí voltando mais pro Bitcoin assim, que tu não precisa apostar tudo num único lugar. Tu pode comprar um pouquinho de cada, tu pode comprar um pouquinho de real, que são o teu dinheiro que tens aqui, tu pode comprar um pouquinho de ouro, tu pode comprar um pouquinho de dólar e com certeza levar um pouco de Bitcoin. Então, o que a gente fala assim, Bitcoin é uma boa comprar? É uma boa comprar, é uma reserva que tu pode estar ali, pode ser que daqui a alguns anos ele multiplique muito e você se torne muito rico só com Bitcoin. Ou também pode ser que ele não vai valer nada, mas isso não vai interferir também na tua saúde financeira, nem tua como pessoa física, nem tua como pessoa jurídica. Então, sempre que a gente fala, dá uma diversificada e não fazer uma aposta em um único local. Que nem, por exemplo, estava brincando das bets, que o pessoal quer fazer a aposta e ganhar rápido, e é normalmente que as pessoas pensam assim com o Bitcoin também, mas pensando como se fosse uma moeda para se levar para o futuro, a gente faz isso como se fosse uma moeda de valor, como um dólar, como um real, como o próprio ouro. Então, nessa sua bagagem aí, tem um lugarzinho também que você pode guardar lá para levar o Bitcoin junto. Pensador que não vai estar se o cara não tiver nada, né? De Bitcoin. Não, e às vezes ele disparou, ele tá valendo muito, então realmente eu tenho um pouquinho de Bitcoin na carteira porque eu acho que pode ser alguma coisa que venha a ter muito valor lá na frente. Pode ser que não tenha, mas se não tiver, não vai trazer nenhum problema. Se ela for bom, vai ser muito bom. Desculpa, e quem está nos assistindo que tem lá R$1.000, R$5.000, R$10.000, ele pode comprar Bitcoin ou tem que ser um valor maior, enfim? Não, hoje o Bitcoin, né, falando em real, ele está uns R$600.000, obviamente que pode estar variando em torno disso, mas eu tenho que ter R$600.000 para comprar um Bitcoin, um inteiro do Bitcoin sim, né? Mas existem frações de Bitcoin, então vamos supor, o cara tem R$1.000 lá, ele consegue acessar uma plataforma de criptomoedas, que tem algumas aí, e aí tu pode ir lá e comprar uma fração de Bitcoin, um pedacinho dele. Quando tu vai comprando isso em grande escala, como ele é um mercado digital, normalmente a gente bota ele dentro de uma wallet, que é um pendrive. Tipo um pendrive, por quê? Porque normalmente, como ele está no mundo digital, tem muitos hackers que podem entrar dentro da própria corretora, que algumas já foram hackeadas, eles roubarem teu Bitcoin e tu nunca mais ter acesso. Quando tu faz ele tipo, né, esse pendrive, né, ele é tipo um cofre. Então, a única pessoa que tem a senha é vocês. Então, já várias vezes a pessoa fala assim, eu botei lá dentro dessa wallet e esqueci a senha e nunca mais achei. O cara perdeu? Ele perdeu. Porque ele é uma senha única e você coloca. Normalmente tem números e tem letras ali, normalmente 7 a 8, tu coloca ali e é só tu que vai ter acesso. Mas eu tenho só R$1.000 e eu acho que nem quero comprar essa wallet, que tem um valor. Tu posso deixar na corretora? Pode, porque tu perder, tu vai perder muito pouco também. Aí tu deixa lá dentro e vai estar rentabilizando. Não é que a tua corretora vai ser invadida, né? Ela corre o risco, quem sabe pode ser invadida. Por ser uma moeda digital. Por ser uma moeda digital, exatamente. E também estando na corretora pode ser taxada por um banco, não? Pelo governo? Hoje o governo pode decidir, agora tem que taxar em cima sim. da rentabilidade. E hoje acontece isso, né? Mas se eu tirar e botar no pendrive, não. Então, mas aí, como é um bem, né? Que aí os contadores podem falar até melhor do que eu, tu tem que fazer uma declaração que tu tem esse bem, né? Porque, por exemplo, assim, se tu foi roubado, como é que tu vai recorrer isso em algum momento? Exato. Na verdade, assim, de um tempo atrás isso não era regulado pela Receita Federal do Brasil. Hoje eles regularam a parte de Bitcoin, né? Então hoje é considerado um ativo, é considerado um bem teu, intangível, né? Algo que tu não pode tocar, mas ele existe, tem um valor agregado. E pelo Brasil isso está regulamentado. Então, em tese, eu deveria informar na minha declaração de imposto de renda que eu tenho um determinado valor. E se tu oferiu alguma renda em razão de lucro em operações de Bitcoin, né, de trading, alguma coisa do tipo, tu deveria tributar aquilo, né? Agora, até que ponto isso pode ser rastreado ou não quando estiver numa carteira física, enfim, através de um token físico, aí é outra questão, né? Como que eles podem ter acesso a essa informação? Acredito que não consigam ter um acesso à informação de uma maneira tão precisa, até porque é assim que a maioria, voltando para aquela questão da questão clandestina, vamos dizer assim, mas a maioria das operações online, hackers, algo do tipo clandestino, são utilizados nessa moeda, no Bitcoin, justamente porque tem essa possibilidade, né, de não ser rastreável. Não é uma moeda rastreável. E por que acontece isso, né? Por exemplo, já teve escritórios de contabilidade que perderam todo o software, né? Que foi banco de dados, o seu banco de dados, e a cobrança foi em Bitcoin. Tipo assim, eu quero um Bitcoin para liberar para ti. E cada dia que passa eu vou cobrar meio Bitcoin. Aí o que aconteceu? Quando tentaram rastrear, sabiam que era uma pessoa da Índia.
Mas, Você vai fazer o quê, né? olha o tamanho Tem da pouca Índia. gente lá. Então, ela não é uma moeda rastreável, mas, óbvio, declarar que tem é uma coisa. Agora, saber ou alguém lá pegar, cara, É o dinheiro espécie, né? Tu tá obrigado a declarar na tua Sim. declaração, mas se tu não declarar, o fisco não vai ter como não enxergar vai ter aquilo. como enxergar aquilo. E já teve casos que eu vi imposto de renda, fui fazer uma declaração de imposto de renda do contribuinte e com a importação de dados da Receita Federal da plataforma, vieram importados os lançamentos de Bitcoin. Já veio E ele com nem sabia que tinha aquele Bitcoin lá, ou não lembrava, enfim, porque a própria corretora declarou contra o CPF dele Na verdade, não. a fração de Bitcoin que ele Na verdade, não só Bitcoin, né? Criptomoeda de maneira geral, né? Exato. Então, porque existem várias criptomoedas, né? Várias espécies diferentes. Isso. Tem projetos, né, que a gente fala. Por exemplo, a Paris Saint-Germain lançou uma moeda que tu poderia entrar, quanto mais tu comprasse, tu poderia entrar em campo com um jogador, você tá no banco de reserva, assistir o treino. Então tem a moedas dos clubes também, que estão muito em alta também, que são projetos que eles falam, né, que são aquelas moedas que podem acabar em questão de segundos. Sim. Então tem o próprio Ethereum, tem o Bitcoin, que são os mais famosos hoje. Tinha aquela época também lá do multiverso, que tinha aquelas imagens, lembra que o Neymar foi patrocinado, né? Que tinha o símbolo do macaquinho, que acabou... NFT, né? Então, que eram tipo joias, mas digitais também, que não foi muito pra frente. Então, conforme eu falei, né? Vamos até 2050. Vamos levar o NFT, né? Já não existiria mais. Então, acredito que a diversificação é o melhor caminho. Acho que todo mundo que tenta fazer uma única aposta em um único local, ele tá fadado ao risco, né? De perder tudo, ou é um 8 ou 80. Então, o que a gente sempre orienta para os investidores, tanto na pessoa física ou na pessoa jurídica, é diversificar. Parece meio clichê isso, mas é o que salva muita gente. Né? Exato. Comentar até para quem está nos assistindo aí, que provavelmente quem investe ou quem quer investir tem o desejo e um planejamento de vou chegar em determinada idade, vou ter o meu investimento, vou viver de renda passiva e vou ficar na praia, vou ficar fazendo o que eu gosto de fazer sem ter que trabalhar. Muita gente provavelmente te procura com esse objetivo. Quero parar de trabalhar em determinada idade e quero investir. Hoje, a pessoa que chega para ti, o empresário que chega nesse sentido para ti, o que tu recomendaria? Quais são os tipos de investimento hoje que tu recomendaria com essa diversificação? Renda fixa, variável, analisa o perfil, enfim. O que tu recomendaria nesse sentido? Legal. Hoje a gente tem uma gama também de empresários e outros públicos, óbvio. Mas, por exemplo, o empresário hoje tem a empresa dele, que já dá uma rentabilidade. Normalmente vai sobrando um pouco de caixa lá para ele, o lucro dele, e ele vai fazendo distribuição e cai na pessoa física. Dessa distribuição da pessoa física, ele vai também encontrando outras maneiras. Aí, óbvio, todo mundo pergunta assim, mas eu quero viver e não quero mais trabalhar, né? Quero ficar tranquilo porque a minha empresa lá tô trabalhando o tempo todo. E aí a gente sempre brinca, né? Essa pergunta a gente sempre faz lá, tipo, normalmente a pessoa pergunta o que tu quer ser quando crescer. Aí o cara fala, quero ser advogado, eu quero ser médico, quero ser dentista, jogador de futebol. E lá a gente fica assim, mas a primeira pergunta que a gente faz é, o que tu quer ser quando envelhecer? Não digo quando ficar muito velhinho, mas daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos que vai acontecer. Aí a pessoa fica muito em dúvida, né? Por exemplo, você que está em casa hoje, se eu perguntar sobre você, o que você quer ser quando envelhecer? O que você falaria? Normalmente é uma pergunta difícil. Daqui a 15, 20 anos, como é que tu quer estar? A gente sempre brinca, tipo, não é que tu vai parar de trabalhar, né? É parar de trabalhar por uma obrigação e sim por uma opção. Hoje eu vou trabalhar só de manhã, hoje eu vou trabalhar só de tarde, ou fazer uma coisa que realmente eu gosto, porque tem pessoas que ficam meio escravas do seu serviço porque tem uma necessidade de bancar a própria vida, o próprio estilo de vida, ou tem algumas operações, famílias, e precisam estar ali no dia a dia. O empresário lá, naquela correria do dia a dia, trabalhando não mais por uma opção, mas sim por uma necessidade, senão o jogo dele acaba e hoje tem algumas opções. Mas quando começa a sobrar alguma coisa, a gente faz essa pergunta para ele, para quê? Para a gente montar um financial planner, que a gente começa a montar uma vida depois dali. Então, tipo, vamos montar um projeto para ti daqui a teus 20 anos, 15 anos, ou dos próximos 10 anos. A gente faz tipo um 360. Longo prazo. A longo prazo. Médio e longo prazo. Porque a gente tá brincando aqui um pouco antes, né? Que o pessoal quer acertar tudo, né? Então, as bets estão muito altas por conta disso. As pessoas não têm a paciência de esperar, de fazer um bom negócio. É igual na sua empresa, quando tu vai lá negociando com o fornecedor. Se você tá com muita vontade de, eu tenho que resolver isso rápido, a negociação nunca sai bem feita. Então, quando você faz com calma, analisa, faz o orçamento, mais de um fornecedor, com mais calma, com certeza a negociação está muito boa. E é um projeto da tua vida. E eu posso, assim, provar assim, com casos reais do escritório que dá certo. Então tem pessoas que têm famílias, né, que é esposa, filhos ou companheiros e companheiras que não conseguiram ao longo da vida juntar dinheiro, que aí precisam
ou o pai e a mãe ajudar, ou por exemplo, né, eu encontro muitos senhores às vezes na rua vendendo doce, vendendo bolo, aí perguntar, e aí o que aconteceu, tá tudo certo? Que é um momento da vida que tu tem que relaxar, né, lá com 60, 65, 70, né, e aí eles falam assim, meu filho fez um empréstimo no meu nome aqui, né, na folha, e dei uma ajudinha para ele, tô fazendo um complemento aqui de renda, tal. Então, olha só, né, tu chegou na fase melhor da vida que é para te aproveitar, tu acaba aí sofrendo um pouco mais. E hoje a maior dívida do nosso governo não é com educação, não é com saúde, é o problema previdenciário, né? Porque o que acontece? A estimativa que o nosso teto máximo do INSS fica em 2 salários mínimos até 2050. Por quê? Porque o governo é ruim? Não, porque a nossa estabilidade do INSS, que aconteceu lá com Napoleão, quando foi montado essa estrutura do INSS, é o quê? O pessoal vai trabalhar, eu vou tirar um percentual deles, porque eles não têm capacidade de guardar dinheiro, eu vou guardar para eles, e lá no final da vida eu vou devolver esse dinheiro para eles que trabalharam a vida toda. Só porque acontece, as pessoas hoje mais jovens pagam para a pessoa que é mais velha. Só que a gente está numa sociedade hoje que as pessoas não querem ter mais filhos, e estão ficando mais velhas. Então, essa pirâmide, que a gente fala que é a maior pirâmide do mundo, né? As pessoas da base não estão conseguindo mais pagar as pessoas que estão lá em cima. Quem deveria contribuir não está contribuindo. Não está contribuindo. Né? E acontece, o cara paga um mês, também pega uma perícia médica, tem muitos acidentes que cobrem, né? Porque o INSS não é só para aposentadoria, ele tem um seguro ali que vai cobrindo outras coisas. Então, as pessoas mais jovens aqui não querem ter filho e estão envelhecendo muito. Então, tipo, hoje era na época de 70, 80, era 50 anos, já era muito velho. Hoje, com 70, 80 anos, tu vai viver muito mais tempo, né? Então, quanto mais tempo tu vive, mais esse fundo vai ter que ter mais arrecadação. Então, a nossa longevidade está sendo muito maior. Então, hoje o grande problema do INSS é esse. No Brasil é pouco falado sobre isso, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, um profissional de consultoria, tanto de empresarial quanto de investimento, é um médico da família. O cara faz um financial plan e vai revisando todos os anos. E aí o cara monta o projeto dele para alcançar o primeiro milhão. Se já tem o primeiro milhão, ele monta uma estrutura para conseguir a sua independência financeira. Que a independência financeira parece estar muito longe, mas hoje, com a taxa Selic, nesse momento, tu consegue alcançar o teu primeiro milhão de reais rápido. A gente falou de empréstimos aqui no outro episódio, mas é ruim para quem quer pegar empréstimo. Agora, para quem quer investir, é o melhor momento. Principalmente investimentos diversificados, mas aí a gente falou de Bitcoin, a gente falou do planejamento a médio e longo prazo, mas quais os principais tipos de investimento que o nosso ouvinte, o nosso telespectador possa estar fazendo atualmente com a taxa Selic alta? Renda fixa? Poupança a gente não fala como investimento, né? Mas, apesar de ter muito dinheiro ainda dos brasileiros na poupança, mas renda fixa, renda variável, colocar algum dinheiro no exterior, tem pessoas que vêm com essa dúvida, né, por conta do nosso momento atual. O que você recomendaria nesse momento? Legal, André. Assim, né? Hoje o empresário, vamos supor que ele está trabalhando lá e sobra um pouco de dinheiro. Então, falando um pouco da empresa e também da pessoa física, né? Vamos supor, sobrou um pouco de dinheiro na minha empresa. Onde que eu coloco esse dinheiro? Deixo lá parado na conta ou eu aplico, né? Exato. Normalmente, o que eu falo para os empresários, o teu negócio sempre vai dar um maior retorno do que qualquer tipo de investimento. Então, tipo assim, tirar dinheiro da tua empresa para investir em ações, investir em Bitcoin ou qualquer outra plataforma e não na tua própria empresa é um grande risco. Porque na tua empresa tu está sob o controle. Então, tipo assim, eu vou pegar esse valor aqui e vou fazer uma filial, ou eu vou investir num software com melhor tecnologia para conseguir melhores resultados, eu vou expandir. Obviamente, o retorno pode ser muito mais rápido que qualquer tipo de investimento que tu fazer. Então, na tua empresa sempre é o melhor. Mas vamos supor um dinheiro lá e tu não vai utilizar agora nos próximos meses, ou no próximo ano, ou tu quer deixar lá em algum lugar que tu consiga resgatar a qualquer momento. Coloque num lugar que renda no mínimo 100% CDI, vai ficar lá o teu caixa da empresa e tu vai estar ganhando com liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Que tu possa resgatar a qualquer momento. Então, um lugar que tu consegue 100% CDI com liquidez imediata já é um baita investimento para ti. Já é um bom investimento. Já é um ótimo investimento. Então, tipo, meu caixa da empresa está parado na conta corrente, onde que eu posso botar? Bota em algo que rende 100% CDI com liquidez imediata, porque qualquer oportunidade tu pode ir lá resgatar. Se eu tiver já um excedente de caixa muito elevado, tu pode botar numa LCI e numa LCA, que tem um prazo um pouquinho mais longo, só porque não paga imposto de renda. Então já é uma segunda opção. Agora vamos supor que sobrou dinheiro na tua empresa, tu já fez a distribuição de lucro lá na tua empresa e caiu na tua pessoa física. O que acontece? A gente primeiro faz um Swiftability. O que é esse Swiftability? É o teu perfil de investimento, para saber se tu é moderado, se tu é arrojado, se tu é conservador. Isso, por lei, é determinado. Tem que fazer isso para tu não indicar produtos que não são do perfil do teu cliente. Então, tu faz isso, aí começa essa diversificação de carteira. Qual que é o teu perfil, Ramon?
Não lembro. Já fez, não? Em empresa é arrojado. Mas quando trata-se de investimento em pessoa física, eu tendo a ser mais moderado. Eu gosto muito de uma frase que o Flávio Augusto usa, que ele fala: eu tomo risco na minha empresa. Né? Então, o maior risco que eu tomo na minha empresa, eu não posso ter risco na minha empresa e na minha segurança, no meu investimento em pessoa física, eu também tomar muito risco. Né? Porque daí eu fico, é muita ansiedade Muito pro cara, né? E isso que tá falando é legal, que a gente tem um empresário também, que a empresa dele é uma empresa de sucesso, tem muito giro, tem 3 filiais, e ele também gostou tanto da bolsa que ele falava que era tipo uma cachaça. Ele montou no escritório dele um painel e ele ficava fazendo trade, ficava comprando, e aí ele falou que um tempo a empresa dele começou a cair, faturamento, começou a funcionário querer sair, porque ele colocou mais esforço nas ações, no mercado financeiro, do que propriamente na própria empresa. Então, o empresário hoje que gosta, né, realmente disso, que realmente é um mundo legal, tome cuidado, porque às vezes você deixa a sua empresa de lado, que é a sua fonte de renda, é onde vai ter a maior remuneração, do que no mercado financeiro. Porque se você quiser tornar um profissional do mercado financeiro, aí você pode mudar de área e área, diferente, né? Porque o mercado financeiro realmente o cara tem que estar sempre acompanhando, olhando ali. Mas aí voltando para a pergunta do André dos investimentos e diversificação, hoje tem N possibilidades. Por exemplo, né? A pessoa que é um pouco mais conservadora, vamos supor, eu quero ganhar dinheiro, não quero me preocupar. A renda fixa hoje com 15% ao ano, colocando, por exemplo, em algo que está rendendo 100% do CDI, já ganha mais de 1% ao mês. Vai dar 1,17, 1,16, então é uma boa remuneração. Então, o sonhado 1% ao mês já se ganha. Isso no longo prazo é muito bom. Hoje tem várias opções também, tanto nas ações quanto também no mercado internacional. Todo mundo fala assim, mas o país hoje tem um risco país. Como é que a gente faz para sair um pouquinho do risco país? Não só do risco país, mas a nossa moeda, por exemplo, a gente tem uma moeda que é o dólar que está 5 vezes a mais do que o nosso, tem a Libra que está 7 vezes mais e tem o euro que está 6,5 a mais do que a nossa. Então, tipo assim, tu tem uma moeda que está valendo 5 vezes mais do que o teu. Como é que eu posso botar o dinheiro lá para fugir um pouco dessa desvalorização, né? A gente pode investir no mercado internacional. Hoje a gente tem cliente lá que tem um potencial financeiro um pouco maior, que aí ele coloca, por exemplo, a gente está num processo de offshore. Então, Jana, eu já tenho um bom valor, ou, por exemplo, cheguei num ponto de vender a minha empresa. Vendi a empresa, estou com uma grana boa. Agora, vamos supor, eu vendi a minha empresa, eu estou num processo de venda da minha empresa, ganhei um bom valor e eu não quero deixar 100% no Brasil. O que eu posso fazer? Eu vou abrir numa offshore. Normalmente, quando tu abre um offshore, a recomendação, tu pode abrir com qualquer valor, até $1.000 tu consegue abrir, mas a recomendação é que seja de 200, no mínimo, a $250 mil. Por quê? Porque quando tu faz isso, é uma offshore, né? Uma offshore é como se fosse uma holding internacional. Tu vai abrir uma empresa no exterior e tu vai selecionar qual vai ser a tua residência fiscal. Então, pode ser nas Ilhas Caimã, pode ser em Bahamas, pode ser em outro país, tu vai direcionar para lá para te ter uma forma tributária melhor. Então, quando tu bota o dinheiro lá fora, tu vai abrir um CNPJ e vai ter um contador, que é especialista só em offshore. E todo ano ele vai fazer uma declaração mensal. Por exemplo, tu investiu 100 e tu teve um ganho contábil de R$6 mil. Então, ele vai fazer uma declaração de 15%, tu vai ganhar sobre o teu ganho e tu vai pagar lá um DARF para a Receita Federal. E ele vai fazer todo mês declaração. Aí na offshore tem 2 tipos de declaração. Ou tu vai fazer de uma maneira opaca, que é dessa maneira contábil, que quando for declarar no teu imposto de renda, só vai botar que tu tens uma empresa no exterior, só que o governo não sabe onde estão essas tuas alocações lá fora, ou de uma maneira transparente, que é como se fosse teu imposto de renda. Tu vai declarar, eu tenho tantos em ações lá fora, eu tenho tanto em patrimônio. E quando a gente fala em offshore, parece que a gente só quer botar o dinheiro lá e para ninguém saber o que é, né? Sim, como se fosse esconder Como algo, se fosse esconder. O que é o legal do offshore é o seguinte, tu coloca o dinheiro lá, tu consegue investir no mundo inteiro, de uma forma tributária totalmente tranquila. Então, eu quero investir na Índia, eu quero investir na Argentina, que está muito em alta agora, qualquer lugar, na Índia, na China, por lá, e pagando uma tributária muito melhor. E o que é melhor que o pessoal faz isso? É o planejamento sucessório. Então, por exemplo, quando morre alguém lá do Brasil, como está dentro desse escopo, dessa holding, né, que eu vou falar assim, um offshore, uma PIC que normalmente o pessoal comenta, ele fica lá dentro e cai para os teus herdeiros legais aqui dentro. Então, é uma forma também de sair do ITCMD, que é onde quando a pessoa morre, é um imposto que é cobrado. Então, tu foge um pouco dessa associação patrimonial também. E outro, também tu tira um pouco do teu dinheiro do país e tu consegue investir lá fora. Aí, pronto, mas eu não tenho esse dinheiro todo, né? $250 mil. Porque, normalmente, tu paga de $1.500 a $1.800 por ano para o contador fazer essa declaração. Eu consigo investir... eu tenho aqui, sei lá, 10 mil, R$1.000. O que eu sugiro? Cara, começa com um pouquinho. Nunca investi lá fora, não sei como funciona. Cara, pega R$1.000, abre uma conta hoje numa plataforma digital.
não sei se a gente pode falar o nome aqui, mas tem várias, tem o Wiser, tem a Nomad, tem o próprio Banco Inter. Então tu pode botar o teu dinheiro lá, bota R$1.000, ver como é que funciona, tu faz uma transferência de moeda para lá, tu transforma esses R$1.000 em dólar normalmente e vai fazendo teu patrimônio lá aos pouquinhos. Quando chegar um valor um pouco maior, aí tu vai começando a pensar numa offshore, uma estrutura melhor. Então, qualquer pessoa pode investir no exterior e trabalhar um pouco com isso, qualquer tipo de pessoa pode abrir uma conta no exterior. Hoje é muito mais fácil. Antigamente tinha que abrir uma conta lá fora, fazer tudo isso. Hoje tem a própria Avenue que tem a sua localidade em Miami e tu consegue botar para lá, que ela é destinada só para brasileiros. Então tu vai investindo lá fora também. Tá, e qual seria uma carteira ideal para o empresário ter? Quantos por cento alocado em renda fixa, quantos em renda variável no Brasil, quantos lá Existe fora? uma sugestão assim? Uma sugestão para quem está lá em casa poder se balizar. Pô, eu tenho R$100.000 para investir, eu quero investir. Como que eu invisto? Tanto aqui, tanto aqui. Legal, isso é legal, mas aí cabe de novo esse perfil de investimento. Sim. Cada perfil de investimento, quando tu for colocar, ele faz tipo uma raiz. Ele vai falando assim, esse perfil de investimento ele tem, sei lá, 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Ele vai te dando os montantes. Quanto mais arrojado tu for, mais variável tu vai ser. Aí o que acontece, né? Só para o pessoal também entender um pouquinho. Tipo, quando é renda fixa, normalmente tu está emprestando dinheiro para alguém. Então, por exemplo, tu botou dinheiro num CDB. Tu está emprestando dinheiro para aquele banco. Então, tem que saber se aquele banco está bem ou está mal. Por que tem banco que me dá 120% do CDI e tem outro que dá só 100%? Porque aquele banco tem mais risco. Ele tem mais risco de quebrar? Tem mais risco de quebrar. Tem fundo garantor de crédito também que se consegue fazer. Aí na renda variável, normalmente tu empresta dinheiro para alguém. Então, quando tu empresta na renda variável, normalmente se torna sócio de alguém. Então, tipo, se torna sócio na bolsa, alguma coisa nesse sentido, por isso que é tão variável. Eu vou te falar alguns perfis dos nossos clientes. Então, tem cliente lá que ele é um cara super conservador, mas ele também quer arriscar um pouquinho. O que eu falo para ele? Assim, olha, tu não precisa botar todo o seu dinheiro em renda variável para ter um grande retorno. Tu pode botar 5% do teu patrimônio, 2% do teu patrimônio. O que eu sempre falo para as pessoas é tipo assim, cara, tu nunca mexeu no mercado financeiro, bota muito mais na renda fixa. Então vamos supor assim, o cara tem 100 mil, cara, bota lá 90 mil, 95 mil em renda fixa, em algo que tu vai conseguir ter uma previsão. Então pode botar, por exemplo, IPCA, que IPCA é a inflação, que tu vai ter um grande ganho, ou num pré-fixado a 15%, porque se cair a taxa Selic tu ganha, e também tu pode botar também no pós-fixado, que é 120% do CDI, 110%, que vai ter um ganho. E esses outros 10%, tu compra um pouquinho de Bitcoin para ver como é que funciona, tu compra um pouquinho de ações, tu põe um pouquinho também, pode botar em COI, que é um dos piores investimentos, mas tipo, pode botar em outros tipos de investimentos, em fundos de investimento, tem vários fundos imobiliário também. fundo imobiliário. Então, tem muita coisa legal hoje no mercado que eu falo para as pessoas, cara, faz um teste, bota um pouquinho, porque o pessoal fica muito afobado, vou botar então 100 mil tudo num lugar só. Não, cara, faz assim, então. Eu falo assim, cara, para ter certeza do que eu tô falando é verdade, pega R$1.000, coloca lá no Tesouro Direto, que é outra plataforma, que é a renda fixa, resgata, vê se cai na tua conta, e aí a partir dali tu faz, Jânio, botei o dinheiro lá, resgatei, o dinheiro caiu direito na minha conta, tá tudo certo, isso agora vai começando a botar aos poucos, vai botando mais, para tu se identificando. Então a sugestão para o empresário hoje é que ele não precisa se afobar. Tipo assim, chegou alguém e falou assim, cara, tem uma oportunidade boa, vamos botar o dinheiro aqui, ele assim, cara, bota mesmo. Compra determinada ação que daqui a 2 meses... Cara, calma. O mercado não funciona assim. Se fosse então, tava todo mundo milionário. Mas dá para ficar rico investindo em ações, investindo nisso? Dá. Tem muitas pessoas que ficaram. Eu dei um exemplo de alguns investidores nossos no ano passado que ganharam um bom valor em ações, em algumas empresas. Eu vou falar uma delas, que é a Ambipar, que hoje ela é uma empresa sustentável. Tipo, ela deu 400 vezes mais do que o valor de mercado. Então, óbvio, dá para encontrar isso? Dá. É raro? Cara, é raríssimo. Não é sempre que acontece isso. Normalmente vai ganhar ali 30%, 40%, ou também pode perder. Sim. Então tem que saber se uma variação pode cair ali e eu perder dinheiro. Então tudo isso é muito complexo. O que eu sugiro sempre? Cara, contrata alguém. Ou vê se é um assessor ou um consultor, troca a ideia com alguém que já entende, monta o teu planejamento, porque não é só tu ganhar dinheiro, né? O Financial Planner que a gente fala, cara, é um projeto não só para ti, mas para tua família, porque lá envolve seguros, que às vezes o cara, não, seguro de vida é muito ruim. Cara, mas se tu morrer hoje, como é que vai ficar a tua família? Ela vai conseguir sobreviver? Às vezes não cabe para uma pessoa que é jovem e é solteira, mas para uma pessoa de família, sim. Ou o cara se machucou, vamos supor, o cara é um empresário e, sei lá, teve um acidente, vai ter que ficar em casa durante 3 meses. Depois ele vai voltar para o trabalho. Então tem um DIT, que é por doença de incapacidade temporária, vamos supor, que é tipo uma perícia médica, que o cara vai no INSS, tem que passar
até uma humilhação para falar que o cara tá doente, o cara consegue fazer um dígito que é particular e o cara recebe. Vamos supor, o cara botou ganha 10 mil. Ele vai ficar 3 meses parado, ele ganha 30 mil reais ali na parte particular e também pode ganhar do INSS, então ele ganha de duas partes. Então, é uma blindagem que o próprio empresário pode fazer para ele, que ele pode fazer um seguro, vou ficar doente aqui, minha empresa vai passar uma estabilidade, mas eu vou conseguir manter minha família e não tirar dinheiro da empresa, porque às vezes o cara tá doente, o cara não tá lá o problema é quando realmente um autônomo, né? Imagina um médico, um dentista. Exatamente. Pô, cara, se o cara não trabalhar, o cara não ganha dinheiro, né? Às vezes não tem uma estrutura de uma empresa, às vezes é um negócio menor, assim, e depende exclusivamente dele. Realmente esse tipo de estratégia é muito adequada para esses momentos. Eu tenho uma pergunta antes, porque assim, qual que é o meu ponto de vista sobre a questão da Selic, principalmente no momento que a gente está, né? Que a gente está com uma Selic alta e todo mundo fala, deixar aplicado em renda fixa, é uma coisa que acaba rendendo bastante dinheiro. Beleza, talvez tu olhar isso em um curto intervalo de tempo seja realmente interessante. Pô, eu tenho 100 mil reais, eu vou botar isso no meu negócio que me gera uma rentabilidade, sei lá, o mercado gera 3, 4, 5% de margem de lucro. Um posto de gasolina, a gente tinha falado do outro episódio, era 1, 2, 3%, dependendo. Ou eu vou deixar esse dinheiro aplicado numa Selic, numa renda fixa, vai render ali 100% do CDI, enfim. Daí, às vezes, vou tomar pela decisão de deixar aplicado. Mas, Eugênio, olhando para o contexto geral, se esse cara deixou o dinheiro parado lá por um ano, o meu ponto de vista é o seguinte, olha, será que as coisas não vão inflacionar de uma maneira tão alta também que aquele dinheiro vai se corroer no tempo? Porque eu olho para minha moeda, eu tenho 100 no início do ano, termino o ano com 115. Mas o que eu comprava com 100 hoje, talvez eu não compre com 115 depois. E daí por isso que eu penso, né, em termos de investimento pessoal, assim como pessoa física, até o público que está assistindo nesse caso tem que parar para refletir isso também. Será que vale a pena todo o dinheiro que eu tenho lá guardado realmente deixar parado numa renda fixa? Ou às vezes vale a pena tu diversificar isso um pouco, às vezes pensar num outro negócio, pensar no investimento de imóvel, daí a gente vai depois até questionar para ti muito sobre imóvel, porque tu tem que parar para pensar que o dinheiro no tempo ele acaba sendo corroendo, né? Isso. Acaba corroendo. E a inflação às vezes acaba sendo maior. Não estou falando da inflação aquela divulgada pelo governo, estou falando da inflação de fato, aquela que a gente sente aqui na ponta, né? Às vezes aquela inflação acaba corroendo o teu dinheiro que foi aplicado e tu tens uma falsa ilusão de que tu ganhou dinheiro naquele tempo, né? Esse é o meu receio quando a gente bota todo o dinheiro lá em renda fixa. É legal essa tua pergunta, para o pessoal entender um pouquinho, né? Porque a gente fala assim, taxa Selic, IPCA, aí vamos supor, a empresa tá, mas cara, mal sei que é uma taxa Selic, eu sei que é uns juros aí. Sim. Mas por que é esse IPCA? Só para entender o que é o IPCA e o que é uma taxa Selic, o pessoal que tá assistindo, tipo assim, por que aumenta os juros e por que baixa os juros, né? Tipo, o governo aumentou, por que ele não baixa de uma hora para outra e já resolve isso de uma vez? A gente fala que a taxa Selic é como se fosse um remédio. E o IPCA, que é a inflação, é como se fosse uma doença. Porque o IPCA, né, que é a inflação, ele vai corroendo o teu poder de compra ao longo do tempo. Então, tipo, uma Coca-Cola que tu pagava R$2 de 2 litros há 10 anos atrás, agora tu vai estar pagando muito mais, pagando 10, provavelmente, né? Numa latinha ainda, se o cara for numa balada lá. Mas eu digo, aí o cara perdeu o poder de compra. Então, como é que eu faço para conseguir combater a inflação? Eu boto dinheiro ali, aumento os juros no mercado e aí vai diminuindo, é o remédio. Então, quanto maior tá a taxa Selic, quer dizer que a inflação tá alta, diminuindo a inflação, a taxa Selic começa a diminuir. Por que eu não posso chegar e diminuir tudo numa hora só? Porque quando tu faz isso, tu diminui a tua dosagem de remédio. Vamos supor que tu tá meio doente, tu tá tomando um remédio. Tu diminui a dosagem e a tua doença não tá controlada, quer dizer que isso aqui vai aumentar. E quando isso acontece no mercado financeiro, acontece um colapso econômico. Como aconteceu em países vizinhos, como aconteceu na Argentina, há pouco tempo atrás, como está acontecendo na Venezuela, que lá se perderam, obviamente, não só nisso, mas num todo. Então, quando a gente fala de taxa Selic, inflação é isso. Taxa Selic é um remédio e ali a inflação é onde que é uma doença que está sendo controlada. Quando o juros está maior, é melhor para quem quer investir. Quando o juros está menor, é melhor para quem quer captar recurso e também fazer outro tipo de investimento. Aí, voltando para esse lado também da taxa real, é assim, né? Quem tem a opção, por exemplo, é empresário e ele tem um negócio, é sempre muito melhor ele investir no negócio dele, porque o retorno vai ser muito mais rápido. Mas às vezes também... depender também do se o negócio dele está sendo viável, está sendo lucrativo. Exatamente. Né? Tipo assim, está sendo próspero. Está sendo próspero. E às vezes também o que acontece, né? Às vezes tem um caixa lá guardado e ele tem várias incertezas do mercado. Então a gente está passando por um momento muito de incerteza. Por exemplo, assim, sou um cara que, por exemplo, vai começar as tarifas agora. Então, será que é o momento para me agir? Às vezes,
ele não tá botando dinheiro no negócio dele ou expandindo porque ele tá esperando o melhor momento. Sim. Pode ser estratégico. Aí Sim. pode ser estratégia, botar um dinheiro que está rendendo com 100% de CDI com liquidez imediata. Agora vamos supor que a empresa dele, ele está no momento que ele está avançando, está desenvolvendo. Aí sim vale ele pegar esse cara, não vou deixar meu dinheiro lá parado. Porque tá todo mundo falando botar em renda fixa. Eu vou investir no meu próprio negócio, vou contratar mais pessoas, eu vou fazer uma reforma. Isso ele vai conseguir ter uma rentabilidade maior? Vai. Porque tem que pensar um pouquinho, né? Vamos supor, tá dando 15% ao ano, mas sabe que o teu negócio não tá dando mais do que 15%? Ou será que os frutos que está plantando agora, mesmo não dando 15%, vamos supor que tu tens um negócio que não está dando agora nesse momento por conta da situação, que a margem é muito extrema, não está dando 15% ao ano. Mas será que tu colocando agora esse investimento que tu está fazendo agora, será que nos próximos 2, 3 anos vai render muito mais, 20, 30, 40? Então a gente tem que pensar um pouco no longo prazo, né? Não só imediato. Então eu concordo contigo, tipo assim, quem tem a opção de ter um negócio, um empreendedor aí, mesmo sendo pequeno, cara, é muito bom você conseguir investir no teu próprio negócio que o retorno vai ser muito maior. Como o Ramon colocou ali, a gente tem que ser muito mais arrojado no nosso próprio negócio, muito mais conservador nos investimentos. Concordo plenamente, porque investimento, tudo pode mudar, então normalmente a gente delega aquilo para alguém. Agora, na tua empresa, tu pode tomar a decisão que tu queres. Então, por exemplo, se o cara for fazer a taxa real realmente, por exemplo, tô botando 15%. Se tu for tirar a taxa real, cara, tu não tá ganhando 1% ao mês, tu tá ganhando bem menos do que isso. Porque, vamos supor, a inflação nominal está dando aí 4,5%, 4,45%, né? Se tu for diminuir isso, já vai dar um bom de me dar, na casa dos 11. Se tu for botar um real, que realmente sobre o teu alimento, sobre o que tu consome no dia a dia, cara, vai dar muito mais, vai chegar a 8, 9. Olha só, já diminui muita coisa do teu ganho. E aí na tua empresa, com certeza, tu vai ganhar mais de 3%, 2% ao ano, né, que eu tô falando. Porque se a gente for botar ao mês, uma empresa tá dando 2% ao mês, ela vai dar quase o dobro disso até o final do ano. Então, isso é uma pergunta bem legal, eu acredito que... É que é um ponto de vista que eu tenho, tipo assim, principalmente quando tu vai comparar investimento de imóvel, né? Porque, será que um imóvel, beleza, vai me render 15%, chegar no final do ano eu tenho 115 mil, vamos dizer assim. Mas quanto é que vai valer o imóvel que tu poderia ter comprado com aquele valor daqui a um tempo, né? Daí, também não estou dizendo para botar todo o dinheiro em imóvel, né? Porque o dinheiro fica imobilizado e tu não tens a liquidez que tem. Mas eu acho que é uma coisa muito precisa da gente ter que analisar esse tipo de situação para evitar que esse dinheiro se corroa no tempo e tu ter aquela falsa ilusão que tu tá ganhando dinheiro de uma maneira fácil, né? Ô, Jânio, e para ti, que a gente tá falando aqui de investimento, de empresas, marketing é despesa ou é investimento? aí depende do retorno que o marketing vai dar, né? Mas hoje, com certeza, o marketing é um baita investimento, né? Óbvio, tem que ver o retorno que isso vai dar. Às vezes o cara investe um monte numa campanha e vai lá, gasta uma grana que vai ser maravilhoso, contrata uma agência de marketing que bota modelo, tudo, chega no final do mês... Cara, o retorno não foi esperado. Cara, isso é um prejuízo. É que é difícil, a gente fala que o marketing, por ser no meu ponto de vista, um investimento, é difícil ter a métrica exata do benefício que ele te traz e do retorno que ele te traz, né? Exatamente. Seja através de algum anúncio, de alguma plataforma, enfim. Tu investiu 10 mil reais por mês em marketing. Mas quanto aquilo vai te trazer de receita ou de lucro? É difícil quantificar isso e ter a métrica. A mensuração, né? O pessoal da ID Mídias, que é nosso parceiro aqui no podcast, nosso patrocinador, para eles, vender não é sorte, é métrica. Porque eles conseguem, de fato, entregar resultado, conseguem ter as métricas necessárias para que o seu negócio invista e consiga ter essa métrica do retorno que está tendo nas campanhas, nos anúncios, no tráfego, na gestão do tráfego que eles fazem para o seu negócio. Um agradecimento especial também à marca Spam, nossa patrocinadora. Para eles e para mim também, o pão é sagrado. Não deixo de ficar sem o meu pãozinho lá no café da manhã, café da tarde. Então, acredito que é uma comida típica aí do brasileiro, né? Muitos gostam de pão. E para mim, quem não gosta, não experimentou ainda o pão da marca Spam. É isso aí. Só uma consideração com relação ao que a gente estava falando aqui dos investimentos e tudo mais. Eu me preocupo muito no empreendedor quando ele está decidindo o que ele vai investir na pessoa física para não acontecer justamente o que o Jânio trouxe para a gente, né? Do cara que comprou ações, está fazendo um day trade ali, está investindo uma renda variável, aquilo está tirando o sono dele, ele está começando a ficar com a cabeça só naquele investimento e acaba desfocando do seu negócio. Então, muito cuidado quando for arriscar, porque, querendo ou não, renda variável é uma aposta. É uma aposta, porque se fosse uma certeza que vai subir, todo mundo já tinha comprado. Exato. E o mercado ele sempre se antecipa, então
tem que entender, renda variável é uma aposta. Se tu vai apostar, aposta uma quantidade que não vá te fazer, te deixar sem sono, te fazer mal, né? Então tem que ter esse cuidado, porque senão, quando a gente está empreendendo, já tem um monte de problema pra gente resolver. Tem um monte de coisa que já tira o nosso sono. E se a gente botar mais isso, essa pimenta aí, pô, o nosso negócio vai por água abaixo. E um outro ponto que na minha cabeça estava fazendo umas contas aqui, mas eu queria dividir com vocês pra gente fazer junto, que eu não tenho certeza se está certo. Mas muitas vezes a gente pega o valor que eu vou investir para abrir uma filial. Vamos supor que eu não abri uma filial, abri uma empresa. Eu vou gastar 100 mil reais para abrir essa empresa, certo? Se eu aplicasse esse valor durante um ano, a 15% eu teria 15 mil reais em renda fixa. Isso. Até aqui estamos juntos. Essa empresa, ela não vai faturar esse valor por mês, 100 mil por mês. Então eu tenho 5% de retorno. Tá. Uma empresa que eu faturo 10. Eu investi 100 mil, mas eu comecei a faturar 10. Eu faturo 10, em um ano eu faturei 120. Esse 120, ele representa 5%, 6 mil reais. Então eu investir em renda fixa era muito mais vantagem do que eu abrir a empresa e correr todos os riscos. Então a conta tem que ser investimento e rentabilidade bruta, e não o faturamento, porque se tu bota o faturamento na conta, tu se confunde Com todo certeza. e acaba não justificando, entendeu? Agora, se tu fatura mais do que o valor investido, já começa a ficar muito mais interessante. E também tem a questão, desculpa, mas tem a questão da longevidade do negócio, né? Que é aquele negócio, às vezes tu investiu 100 no começo, pode não ter te gerado lucro suficiente naquele primeiro ano do negócio. Mas a tendência de um negócio não é dar lucro logo no primeiro ano, é que tu comece a amadurecer o teu negócio, comece a amadurecer o teu produto e ele, com o tempo, acaba criando pernas próprias e acaba gerando aquele retorno com os mesmos 100 mil de investimento que tu tinha lá atrás, né? É uma frase que eu escuto bastante e com certeza quem está em casa já deve ter escutado. Quem investe em terra não erra. Essa é típica, né? Essa é típica. Então, o pessoal ele costuma pegar o recurso da empresa e realmente... Pô, é o mais seguro, vai me deixar tranquilidade. Eu sei que o terreno tá ali, eu passo ali, tá limpo, tá o terreno ali, né? Não tô com medo, né? O dinheiro que tá investido fora. O que tu pensa sobre isso? Sobre investir em terra? Porque, só já complementando aqui, quando a gente fala o rendimento a 15% dá 1,17, que tinha comentado ali. Um aluguel de um espaço, eu vou ganhar um 0,5 mais a valorização do imóvel. Isso. Então fica uma conta um pouco mais complexa, porque essa valorização ela muda muito o jogo, né? Sim. Mas o que tu pensa sobre isso aí? Quem compra terra não erra, né? Foi uma frase que lá no tempo do Collor, porque a gente tinha lá o overnight que trocava o valor direto, né? A taxa Selic, por exemplo, lá nessa época estava 40%, 45%, até mais do que isso chegou a ter. Então o pessoal não sabia quanto ia ganhar, porque estava mudando o tempo toda hora. Eu disse, vou comprar terra aqui que não é erro, porque não vai mudar de uma hora para outra. Então, obviamente, como frases que passam muito ao longo dos anos e continuam permanecendo, quer dizer que tem alguma coisa ali, né? Que a gente tem que respeitar. Então, assim... É uma boa? É uma boa. Principalmente, óbvio, tem alguns colegas de investimento que falam assim, isso é loucura, não sei o quê. Mas se tu parar para pensar, a terra é um baita investimento, principalmente na nossa região litorânea, que tudo aumenta. É muito caro hoje comprar um imóvel, principalmente, vamos supor, aqui em Florianópolis, ou em Garopaba, ou na região de Imbituba. Garopaba está aumentando cada vez mais, porque se a gente for comprar um imóvel lá, meu Deus, é uma loucura, né? Então, assim, é uma boa? É uma boa. O que eu sugiro para todo mundo, por exemplo, tem vários empresários que são colegas, alguns até investidores, que acontece o quê? Que eles são multimilionários, mas só em terra. Aí o cara diz, mas tu não tem 100 mil para botar na tua empresa? Não tem que pegar um empréstimo. Então o cara é rico, mas ele está 100% imobilizado. Então, tu é milionário, mas tu é milionário em terra, mas tu não é milionário em patrimônio. patrimônio. Não né? tem disponibilidade financeira. Não tem liquidez. Então, às vezes o cara quer 100 mil, mas não tem. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado, ao invés de tu colocar 100% do patrimônio, às vezes, em imóveis, tu tem que ter um certo cuidado para deixar um pouco em liquidez. Porque a liquidez também te dá a oportunidade de comprar uma coisa mais barata, um imóvel mais barato. Mas assim, é uma grande oportunidade investir em imóveis? Cara, eu tenho super certeza que sim, sem sombra de dúvida. É ótimo. Mas o cara também não pode ser muito afobado e querer comprar 100%, porque às vezes pode precisar de algum dinheiro e não ter. Então, assim, a maioria dos investidores que eu trabalho lá, né, que já tem um pouco mais de recurso, eles vão investindo ao longo do tempo em renda fixa, em renda variável, para ter um certo patrimônio. Chegou nesse patrimônio, ele começa a diversificar. Então, ele compra um pouquinho ali em terrenos, para conseguir fazer uma sala. Então, quando eu falo desse financial planning, o cara não vai ser 100% do patrimônio dele só em
no mercado financeiro, só em renda fixa, né? Deixou o dinheiro lá parado, vai estar rendendo. Não, ele vai botar um pouco ali em terra para ganhar umas salas, ele vai alugar também outro patrimônio. Então, é uma previdência privada, ele vai ganhar um pouco também na renda fixa. Então, é uma diversificação. Mas, com certeza, hoje os imóveis, tipo, eu falo por mim, cara, a gente comprou por X valor e passou 2, 3 anos e multiplicou muito rápido. Óbvio, né? Depende muito da região que tu tá. Tem regiões metropolitanas hoje que não vale a pena, porque a valorização demora muito tempo e às vezes tem momentos que tá até desvalorizando. Agora tem que ver a cidade que tá comprando, o local que tá comprando. As experiências que eu tive e de alguns clientes meus que tiveram, empresários também, foi ótima. Eu nunca vi ninguém comprando uma terra e falando assim, pô, me arrependi de ter comprado aquilo lá. Eu nunca, só se foi um péssimo negócio, mas o pessoal que conviveu comigo, tanto de empresário quanto de amigos, compraram também, cara, foi muito legal, assim, não teve nenhum tipo de problema. Agora, se tu vai tirar 100% do dinheiro do teu caixa, da tua empresa que tá ali, tá sobrando 500 mil aqui, tem um terreninho lá, vou tirar todo o dinheiro e botar lá. Cuidado, porque se a tua empresa precisar aqui aonde que vem a tua fonte de renda, vai te complicar lá na frente. Às vezes a pessoa tem até patrimônio, tá pagando juros sem necessidade. Sem necessidade, né? E daí tá com o patrimônio lá, daí tem que vender, tem que fazer, aí acaba vendendo, perdendo, enfim. Porque eu escuto às vezes comentários de gente do mercado financeiro que fala, não, mas quanto que tu pagasse? Há quantos anos faz? Pega essa valorização, se tu tivesse investido aqui nisso aqui, isso aqui, estaria tendo mais resultado. Só que é uma coisa mais difícil, mais complexa para fazer, né? E realmente a nossa região litorânea tem horas que dá um boom que o preço dobrou. Pós-pandemia mesmo. Em poucos anos. Na pandemia, Pós-pandemia... Veio muita gente pra cá. Inflacionou demais a parte de imóveis, assim. É porque é um cálculo muito complexo, né? Se tu pegar só, tipo, vou ganhar 0,5%, vou botar ali o dinheiro. Não faz sentido. Aí não faz sentido. Aí tu vai comparar. Não, se for número por número, nunca vai fazer só sentido. Mas tu tem que usar outras métricas também, né? Porque, tipo assim, o cara é totalmente irracional, vai botar o dinheiro. Tá, mas calma aí. Vamos pensar um pouquinho mais a longo prazo. Será que daqui a 15, 20 anos esses investimentos vão estar assim? Por exemplo, tá falando uma taxa Selic a 15, mas será que daqui a 3 anos vai estar dessa mesma maneira? Exato. Será que vai ter que arriscar um pouquinho mais? A gestor imóvel daqui a 2, 3 anos, ele tá mantendo aquele percentual ainda, por mais longo prazo, e tu não vai ter a mesma rentabilidade lá. Porque o pessoal faz um cálculo, se tu botar 1% ao mês daqui a 20 anos, tu vai ter mais de R$1 milhão. Tá, mas será que eu vou conseguir manter a 1% ao mês? Para ter uma ideia, todas as simulações que a gente faz lá no escritório, a gente nunca bota 1% ao mês. A gente bota, na pior das hipóteses, vai ganhar 10% ao ano. Mas eu tô ganhando muito mais do que isso. Não, eu sei que tu tá ganhando muito mais do que isso. Mas eu tô fazendo aqui porque tu vai ter que pagar um imposto de renda dos investimentos, porque até 6 meses tu paga 22,5, depois tu paga 20, depois tu paga 17,5 e depois lá de 2 anos tu vai pagar 15. Aí você, mas eu nunca vi isso. Cara, tu nunca viu porque já é debitado direto na fonte, o banco já pega. Então tem esses outros detalhes que tem que ser colocado em conta, sabe? Então assim, obviamente os investidores ganham muito mais do que apenas lá 10% ao ano. Mas ele trabalhando num cenário, num viés mais conservador, com certeza resolve. E aí os imóveis, cara, o viés do imóvel é muito maior, porque tu pode vender, tu pode alugar, ele pode socorrer no momento de crise que tu tenha, mesmo tu liquidando ele mais rápido, normalmente tu vai conseguir um valor muito maior, muito mais expressivo. Então, assim, ter um imóvel como uma opção também de investimento é ótimo. Alguns falam assim, mas então tá, eu compro meu imóvel e fico parcelando lá o resto da vida em 30 anos, cara, aí já é uma outra conversa para ver se vale a pena ou não. Porque às vezes tu tá pagando um aluguel lá que é o mesmo valor que tu paga na tua parcela e vai diminuir. Mas vai ficar 30 anos, aí tem que falar, não, mas eu não vou mais me mudar, vou estar naquele local ali. Então aí tem que balizar. Alguns momentos vale a pena, mas dependendo do teu estilo de vida, pode ser que não valha muito a pena. Exato. E essa questão que o Ramon comentou também tem um detalhe, né, Ramon? Porque olhar para trás e dizer o que deveria ter sido feito é muito fácil, né? É fácil de eu dizer, eu deveria ter comprado Bitcoin há 20 anos atrás. Ou 10 anos atrás, enfim, qualquer que seja o período. É fácil de tu olhar ali para trás. Agora, tu tá no momento e tomar a decisão, vou por esse caminho, vou por outro caminho, aí que tá o X da questão, que daí é o complicado, né? Então eu sempre faço esse alerta, tipo, aí o cara que tá lá vendendo a ação, aplica teu dinheiro na Bolsa de Valores, bota todo teu dinheiro na Bolsa de Valores, porque em vez de tu ter comprado imóveis, se tu tivesse colocado, né, qual é o nome da empresa? Ambipar, tivesse colocado lá na Ambipar há tanto tempo atrás, hoje teria 4 vezes esse valor. Tá, mas e aí? Né? Na hora de tu fazer, vou colocar qual empresa aqui hoje. Não, e é legal, porque quando a gente fez o cálculo na Ambipar, ninguém falou que a gente, tu vai ganhar, tu vai botar aqui, tu vai ganhar 400%. Não, a gente falou assim, tu vai ganhar aqui, 25%, no máximo 30%. Aí ela explodiu
para mais de 400%. Mas em nenhum momento eu falei pro Cassiano, tu vai ganhar 400% só. A expectativa é que tu ganhe. A gente faz um risco versus retorno. Tu pode ganhar até tantos R$1.000, mas tu pode perder até tantos R$1.000. Então, como é que você faz essa análise? Isso no teu planejamento, tu já deixa isso deixa isso claro. A gente tem um preço-alvo. Isso. Tem duas maneiras de analisar uma empresa. Ou análise fundamentalista, que tu analisa DRE, tu analisa fluxo de caixa, e análise gráfica, que é aquele gráficozinho que tu... é aquele rompeu uma resistência, ele voltou. A gente faz uma análise meio que mista. Óbvio, se a empresa não tem fundamento, é difícil ter uma previsão que no curto prazo ela fazer. Então, a gente faz uma meta ali para os próximos 12 meses. Em 12 meses, a expectativa dessa ação aqui, pelo comportamento, tem um relatório, tem uma coisa muito mais detalhada. A gente vai no RI da empresa, que é a relação com o investidor, onde a gente fala como ela funciona, e a gente analisa ponto a ponto e vê qual é a estratégia dela de crescimento. E aí a gente fala assim, essa empresa aqui, o preço-alvo dela está em 20, ela pode chegar a 30, ou a 40, ou a 50, e vai direcionando para esse lado também. Mas o difícil é isso, é tu previsionar aquela questão, né? Não é o depois de passar dizer, deveria ter sido feito não isso. Tem como, mas é aquele negócio que todo empresário lá deve estar olhando, até o cara que deve estar alocando a sala aí para ti, tu vai pensar, ele tem um monte de imóveis, há muito tempo atrás ele foi comprando, teve um negócio, começou a comprar, e hoje ele tem uma tranquilidade financeira, ele tem uma independência, porque ele tem muito imóvel alugado, tem um patrimônio bom, então é algo que tem que sempre levar em consideração, que é uma coisa que já funciona há muitos anos, né? Então não dá para querer reinventar a roda. Tem outras maneiras de investir, sim, mas quem investe em terra não erra, eu acho que é uma boa opção. É um bordão clássico, né? E, pessoal, indo para o final do episódio aqui sobre investimentos, teriam muitos outros assuntos para a gente falar, porque é uma área muito ampla, né? Que dariam vários outros episódios. Um comentário que eu tenho que fazer é em relação aos nossos patrocinadores, né? Agradecer a Marca Spam por estar aí acreditando no nosso projeto. Marca Spam, para nós o pão é sagrado. E também o pessoal da ID Mídias. Vender não é sorte, é métrica. Provavelmente você que está assistindo nosso episódio teve a gestão de tráfego por parte da ID Mídias, está conseguindo receber o nosso conteúdo por causa do trabalho muito bem feito dessa equipe. Vamos lá então para a finalização do episódio. Queria agradecer o Jânio por poder tratar aqui como especialista no assunto, nessa parte empresarial, como consultor, na área financeira também, de investimentos, enfim. Jânio, quem quiser te procurar, te encontrar, fazer uma consultoria, enfim, entender um pouco melhor sobre os teus serviços e da SX Capital, da tua empresa, como que pode te encontrar? Quem quiser me procurar, tô no Instagram, SX Capital, lá tem um link, pode falar conosco lá no WhatsApp, tanto ficou com dúvida aqui nos investimentos ou também nessa parte de empresa, querer fazer a estruturação, e está disponível lá e tenho certeza que vai tudo certo. Obrigado pelo convite aí, foi uma honra estar com vocês aqui. Em relação a nós que você já conhece, mas o meu Instagram é Andrei P. Santos. Ramon? Eu é Ramon Junks, Junks é JUNCKES. @aurino.martins. E esse foi mais um episódio do Papo de Mini, o papo feito para o seu negócio e que com certeza transforma também o seu negócio.